Boa noite a todos, né? Bora falar aí desse empate do Cruzeiro na Sul-Americana 0-0 no Chile. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Cruzeiro hoje, né, fez esse jogo aí pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, né? Ele empatou com o União La Calera no Chile 0-0, mais um empate do Cruzeiro na Sul-Americana. 3 empates em 3 jogos contra equipes terrivelmente horríveis pelas campanhas que estão fazendo nos seus campeonatos, mas vimos que o Cruzeiro consegue ser igual ou pior que essas equipes, porque um consegue pelo menos bater o outro. O Cruzeiro não conseguiu vencer nenhum dos três. E assim, não tem como a gente pensar que no segundo turno o Cruzeiro vai fazer algo diferente. O Cruzeiro tem 2 partidas em casa indo para jogar contra o La Calera e contra a Católica, que é as últimas 2 rodadas. O próximo jogo é contra a Alianza, dia 7, 9 e meia, lá na Colômbia. E assim, o Cruzeiro ele veio com mudanças na escalação e dessa vez foi uma escalação que eu particularmente gostei. Achei que o João Marcelo e Zé Ivaldo de titular hoje foi certeiro, graças a Deus o Neres saiu. A questão é se o Neres não foi poupado ou se ele realmente, foi uma visão do Seabra colocar o João Marcelo e o Zé Ivaldo na zaga. Aí veio o William Marlon, né? O Lucas Romero jogou com o Cifuentes, o Lucas Silva foi pro banco, Matheus Vital, Matheus Pereira, o Barreal entrou, né? O Vital já tinha entrado no lugar do Ramiro, que estava vindo sendo titular, e o Barreal entrou no lugar do Arthur Gomes, né? E o Rafael Elias, o Papagaio, entrou no lugar do Rafa Silva. E aí o Cruzeiro veio com várias mudanças já na escalação. O que acontece é que esse time, pelas circunstâncias, para mim era o ideal. Porém, igual eu havia até pensado antes do jogo, o Cruzeiro poderia ter feito até um 4-4-2 deixando o Robert ao invés do Rafael Elias, já que foi alegado que o Rafa Silva ficou de fora por questão física, né? E aí ele entrou no segundo tempo. O Cruzeiro ele fez uma partida que no primeiro tempo ele poderia ter feito o gol. O Rafael Elias perdeu um gol inacreditável numa baita jogada do Barreal, que assim, é de uma inconsequência um gol daquele perdido, cara. Não tem como. Um centroavante debaixo da trave, o cara me embola com a bola e perde ela. Por isso que eu tô falando, o Papagaio, ele é um péssimo centroavante, ele era terceiro centroavante quando tinha Gilberto e Henrique Dourado. Para ver o nível da qualidade do Rafael Elias. Ele decide de vez em quando algumas partidas. Quando ele fizer isso, eu agradeço bastante, igual contra o Botafogo. E assim, entrou contra o Fortaleza, quase fez o gol se não fosse o João Ricardo. Mas ele é muito limitado, ele não dá para ser titular. Ele pode ali entrar no segundo tempo em alguns jogos, mas eu creio que o Dineno voltando, o Papagaio pode ficar quietinho no banco ali e dar uma segurada com ele, porque realmente baixíssimo nível. O Papagaio teve 3 chances que ele, assim, nem chutar no gol ele chutou. É uma brincadeira. E o Barreal, eu achei que ele entrou bem no lugar do Arthur Gomes. O Barreal não pode ser reserva nesse time do Cruzeiro com o Arthur Gomes, não tem como. O Barreal quase fez um gol também, ele fez uma baita jogada e a bola bateu na trave, quase que o Barreal faz. E o primeiro tempo do Cruzeiro foi esse. O Cruzeiro teve o domínio da bola, mas ele não conseguiu ser efetivo para fazer o gol. E isso é filme repetido desde 2023. Com o Pepa, o Cruzeiro no Brasileirão ano passado fazia várias partidas na qual ele dominava o jogo, mas não era efetivo para fazer o gol. Aí o Cruzeiro conseguiu, teoricamente, ajeitar o sistema defensivo, colocando o João Marcelo e Zé Ivaldo, e o Cifuentes ajudou bastante o Romero no meio. Na minha opinião, até no final do jogo, o Cifuentes acabou que só ele ficou de volante porque o Romero saiu. Mas ele, pra mim, no papel de... Por mais que ele tenha errado muito passe, no papel de desarme e de marcação, ele estava muito bem. Pra mim, ele ajudou demais o Lucas Romero. E assim, é complicado. Eu falei que o William foi escalado, eu esqueci também, teve essa mudança. O Gasolina entrou no lugar do William de titular hoje, né? O William foi poupado por questão de desgaste. O William também tem histórico de lesão. E no segundo tempo, foi um segundo tempo pavoroso do Cruzeiro. O Cruzeiro não produziu nada, só erro de passe, só chute mascado, só
um futebol de baixíssima qualidade. O União La Calera já é uma equipe ruim. O Cruzeiro conseguiu igualar o jogo com o União La Calera nesse quesito, e o União La Calera ainda foi perigoso. Depois dos 30 minutos do segundo tempo, o União La Calera poderia ter feito gol, fez um gol que foi anulado inclusive antes disso, né? Que estava em posição de impedimento. Mas o União La Calera poderia, o Anderson inclusive fez uma defesaça num chute de fora da área ali do La Calera. E assim, poderia ter feito o gol o União La Calera. O Cruzeiro correu riscos até de perder o jogo. Aos 20 do segundo tempo, o Seabra começou suas mudanças. Tirou o Papagaio e colocou Rafa Silva, tirou o Gasolina e colocou o William. O Gasolina também fez uma partida muito mal hoje. O Gasolina foi terrivelmente. E outro detalhe, eu sei que o Marlon é um dos poucos problemas no Cruzeiro, mas o Marlon também, por mais que o Larcamon tenha estragado ele, caiu de rendimento drasticamente. O Marlon hoje também estava errando tudo que tentava. Talvez, com o Barreal jogando com ele, ao invés do Arthur Gomes, ele suba esse nível dele. Mas vamos ver nos próximos jogos aí. Não tô falando que é para colocar o Marlon no banco nem nada, mas é só uma observação que o Marlon também está fazendo partidas bem ruins há muito tempo. Desde o início aí da temporada, talvez, né? E depois, aos 31 do segundo tempo, o Verón entrou no lugar do Barreal. O Barreal já estava cansado, colocou velocidade. O Vital estava muito mal no jogo, saiu para a entrada do Robert. E não mudou absolutamente nada. O Cruzeiro seguiu sem produzir nada. E aos 40 do segundo tempo, o Seabra fez uma substituição que é desastrosa. Ele tirou o Lucas Romero e colocou o Ramiro. Tava procurando o problema e tava procurando tomar o gol. Porque a marcação do Cruzeiro ficou totalmente exposta. Mas tinha que arriscar. Mas aí que punha um jogador então de velocidade. Metia mais alguém ali e ia pra cima do La Calera. Então, assim, até o Matheus Pereira também, ele é o nosso camisa 10, mas ele também fez um segundo tempo aí que pra você ver que o nível do Cruzeiro, o Matheus Pereira caiu de rendimento, o Cruzeiro caiu de rendimento e o jogo ficou aquilo, né? Aquilo que terminou no 0x0. Então é isso, né? O Cruzeiro tem 3 pontos no grupo, é o terceiro colocado, né? Empatou os 3 jogos. O La Calera com empate foi a 4 pontos. Hoje, 11 horas da noite, a Católica joga contra o Alianza lá na Colômbia, né? O Alianza tem 1 ponto e a Católica tem 4. Torcer aí pelo menos para o empate, ou no melhor das hipóteses, talvez seja até o Alianza vencer o jogo. Mas um empatezinho já está de ótimo tamanho. O pior dos cenários é a Católica vencer o jogo, né? Por mais que a gente saiba que o Cruzeiro não está merecendo a classificação, também a gente vai torcer para o Cruzeiro classificar, nem que seja na repescagem, né? Nem que seja para os playoffs. Mas é isso aí, pessoal. Tá falado. Próximo jogo do Cruzeiro é pelo Brasileirão, domingo, 4 da tarde, encara o Vitória no Mineirão, 4ª rodada, tem que vencer. Jogo importantíssimo aí. O Vitória, se o Cruzeiro continuar nesse jeito que tá, o Vitória vai ser um adversário direto do Cruzeiro no campeonato. E o Vitória, o Cruzeiro tem que vencer o Vitória. Por mais que eu acho que o Vitória esteja jogando um futebol bom e acho que o Cruzeiro não vai ter facilidade contra o Vitória no Mineirão, mas tem que vencer porque é jogo em casa. E jogo em casa no Brasileirão, independente do adversário, o Cruzeiro tem que valer o mando de campo. O próximo jogo do Cruzeiro na Sul-Americana é dia 7 de maio, encara o Alianza na Colômbia, jogo 9h30. Né? Então é isso aí, pessoal. Vamos tentar recuperar aí, tentar essa classificação ainda em primeiro lugar. Se não der, vamos batalhar o playoff aí, porque desistir não é uma opção. Tá falado, pessoal. Até a próxima. Boa noite.